Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a conservação, um processo mental fundamental para a aprendizagem matemática. O que é a conservação? É o ato de perceber que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição. Na imagem do vídeo nós temos ali duas fileiras de corações, correto? Se perguntado para um adulto sobre a quantidade, se esses dois conjuntos de corações são iguais, o adulto vai dizer que sim, porque tem a mesma quantidade em cada um deles. Porém, se perguntado para uma criança de 4 ou 5 anos de idade sobre esses corações, sobre esses conjuntos, provavelmente, a criança vai responder que a segunda fileira de corações é maior do que a primeira, porque a disposição dos corações ocupa maior espaço. Então, ela vai dizer que a segunda fileira tem mais corações do que na primeira. Respostas semelhantes acontecem também a respeito de questões de variação de comprimento, de peso, de superfície, de volume, dependendo do estágio de desenvolvimento de quem responde, ou seja, da criança que responde. Sobre a conservação de massa, por exemplo, é comum utilizar com as crianças as massinhas de modelar. Então, apresenta para a criança as duas massinhas tiradas da caixa e pergunta sobre elas, são iguais? Ela vai dizer que são, mas ao mudar o formato dessas massinhas, a criança vai mudar a sua resposta, vai dizer que uma é maior que a outra. A mesma coisa acontece sobre a questão do volume, né? Na imagem nós temos ali o líquido vermelho e o líquido amarelo. É o mesmo volume. No entanto, o líquido vermelho encontra-se num recipiente, maior, e o líquido amarelo está distribuído entre copos. Qual que é a percepção de uma criança que ainda não desenvolveu esse processo, esse conceito da conservação? Ela vai dizer que o volume do líquido amarelo é maior, porque está ocupando mais copos do que o vermelho. Então, as crianças pequenas ali de 4, 5 anos de idade, elas ainda não desenvolveram esse processo da conservação. O processo da conservação só é dominado pelas crianças quando elas conseguem discernir as modificações que influem nas propriedades dos conjuntos, figuras ou objetos, daquelas modificações que não atuam nas propriedades. A invariância numérica só é atingida quando a criança é capaz de conceber que uma quantidade permanece a mesma, seja qual for a disposição dos elementos que a compõem. Isso é a conservação. A grande importância desse processo, do desenvolvimento desse processo mental, deve-se ao fato de que a conservação é fundamental para o desenvolvimento do conceito de reversibilidade, o qual é básico para a compreensão de conhecimentos de aritmética e de geometria que são trabalhados nas séries seguintes. Entre 7 e 8 anos de idade, a maior parte do pensamento das crianças se torna flexível o bastante para ser reversível. A reversibilidade se refere à habilidade de realizar mentalmente ações opostas simultaneamente. Por exemplo, cortar o todo em partes e reunir as partes num todo. Na ação física, no concreto, no material, não é possível fazer duas coisas opostas ao mesmo tempo. Contudo, mentalmente, na nossa mente, é possível fazer quando o pensamento é móvel e consegue ser reversível. Veja nesse exemplo, se de Fazenda Rio Grande a Curitiba são 15 quilômetros, quantos quilômetros é de Curitiba a Fazenda Rio Grande? O caminho inverso, quanto que é? Se perguntado isso a um adulto, ele vai dizer se para ir é 15, para voltar é 15, Para uma criança, esse pensamento lógico, esse raciocínio é difícil, porque ela não consegue pensar de maneira oposta, ela não tem essa habilidade
de reverter essa situação, de pensar na reversibilidade da situação. Então, vejam que para um adulto é comum, porque nós já desenvolvemos esse processo, mas para uma criança até ali 7, 8 anos de idade, é uma questão bastante difícil. Para que essa mobilidade do pensamento se desenvolva, é necessário que as crianças, desde pequenas, sejam estimuladas a colocar todos os tipos de objetos, eventos e ações em relação. Então, a criança precisa ser estimulada a essas explorações matemáticas que nós estamos conversando já há algumas semanas. O resultado da mobilidade de pensamento é a estrutura lógico-matemática de número. Ou seja, quando a criança adquirir essa mobilidade de pensamento, ela vai ter, então, essa estrutura lógico-matemática mentalmente construída. Por isso que é tão importante o professor lá da educação infantil conhecer os processos mentais básicos, fundamentais para a aprendizagem matemática e desenvolver e explorar com as crianças vários tipos de situações, de brincadeiras, né, que desenvolvam o pensamento lógico-matemático da criança, correto? É importante, então, que o professor saiba, né, o que significa esses processos mentais, a correspondência, a comparação, a classificação, a sequenciação, a seriação, inclusão e conservação, porque todos esses processos mentais, o trabalho com eles vai desenvolver o conceito de número, mas também vai proporcionar, antes dessa construção completa, essa mobilidade do pensamento, de estruturas lógico-matemáticas tão importantes, né, no nosso cotidiano. Se vocês estiverem ainda com dúvidas a respeito de uma desses processos mentais básicos para a aprendizagem matemática, retomem os vídeos anteriores em que a gente conversou detalhadamente sobre cada um deles. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!